Nesse vídeo aqui você vai aprender por de uma vez por todas, como chegar em pessoas atraentes. Ou, mais simples, como falar com pessoas atraentes, né? Porque a gente vê aí muitas pessoas tipo, não, eu não posso falar com fulano, com fulana, porque ela é muito bonita, muito bonito, muito sei lá o quê, muito atraente. Aí eu fico com vergonha de falar com ela. Eu vou te ensinar a passar por isso, a conseguir abordar, seja lá onde você estiver, pessoas que você acha bonito e que você quer falar com elas, seja lá o que for. Vamos primeiro recapitular o fato de que, tipo, isso é uma coisa que existe com a gente provavelmente desde a adolescência, né? Se você pensar que geralmente é por ali que a gente começa a ter um crush em alguém, nem todo mundo, claro, tem gente que passa a adolescência inteira sem querendo ficar com ninguém e só depois, mas assim, vou falar do meu caso. Desde a adolescência eu já tinha crush em algumas pessoas e tal. E aí ia nas festinhas e rolava aquela trocação de beijo. E aí eu, claro, eu ficava tímido. Como vinha várias outras pessoas, né? Assim, eu sou homem, então né, eu posso falar pelo meu ponto de vista como homem, de que os outros meninos também, eles ficavam com vergonha, tipo, ah, porque eu tô com medo, né, da rejeição. Todo mundo fala assim, ah, eu tenho medo de receber um não. Pô, muita gente. Até hoje você vê gente, ah, eu tenho medo de receber não, medo de receber não. O que é esse medo de receber um não? Tipo, qual o problema da pessoa não querer te beijar, sabe? Não querer ter nada contigo, romanticamente ou sexualmente? É que as pessoas acham que as coisas do mundo externo dizem algo sobre elas. Tá, viajei muito. Pera. Deixa eu explicar. Elas acham que quando a pessoa diz não pra ela, esse não, essa rejeição, ele vem carregado de uma mensagem que fala sobre a pessoa rejeitada. Então é tipo, se eu vou lá na fulaninha e vamos dar um beijo, e ela fala não, eu poderia achar tipo assim, ah, ela me disse não, logo eu sou feio, logo eu não tenho valor, logo eu não presto, logo eu não sei não sei o que lá. E se ela diz sim pra outro cara, eu falo, não, porque esse cara é bonito, porque esse cara não sei o que, então ele tem mais sucesso, então ele é melhor do que eu. Então, tipo, a gente acredita que a resposta da pessoa vai dizer algo sobre a gente. Ou vai tornar a gente, de algum modo, que seja no caso né, do não, vai botar a gente como alguém de menos valor, como alguém pior que os outros. Mas tem certeza que é assim? Na verdade, esse olhar que eu tô trazendo, ele, ele é um olhar muito comum, que não existe só na questão de relacionamento afetivo, mas existe em tudo na nossa vida. Né? Que olhar é esse? De a gente achar que a gente aprende sobre a gente através dos outros, através de como os outros reagem. E assim, quando a gente nasce, isso faz total sentido, quando a gente é um bebê e tal, bebê, criança, porque os nossos pais reagiam de acordo com as nossas atitudes e a gente entendia o que era certo e o que era errado, entendeu? E não só isso, mas entendia sobre quem éramos, sabe? Porque as pessoas tratavam a gente de uma maneira, porque a gente era de uma determinada, tipo assim, a gente apresentava fisicamente uma qualidade, e as pessoas simplesmente diziam isso pra gente. Já viu criança quando vai fazer alguma besteira e ela olha pros pais? Ou tipo, qualquer coisa que ela vai fazer, ela olha pros pais pra saber a reação? Porque é isso. A gente ali no início da nossa vida, a gente aprende muito vendo como é a reação dos outros, como os outros se portam e o que isso diz sobre a gente. Então, tipo, provavelmente você cresceu dizendo alguém dizendo várias coisas, não uma pessoa só, várias pessoas dizendo várias coisas sobre você. Ai, você é tão bonito, ai, você é tão feio, ai, você é tão legal, ai, você é tão chato, ai, você é alto, nossa, ai, você é baixinho, nossa, tadinho, nossa, você é tão bagunceiro, nossa, você é tão calminho, ai, você é tão inteligente, ai, você é tão boa, essas coisas. E a gente vai aprendendo sobre a gente, querendo ou não. No caso, a gente acha que isso diz coisas sobre a gente. E aqui eu vou trazer uma frase, eu não lembro se eu já falei isso em outros vídeos, mas agora você vai ter que ver todos os vídeos do meu canal pra saber se eu falei. Mas essa frase aqui é de um filósofo chamado Sartre, que eu gosto muito, e que ele diz que a gente não é o que as pessoas fazem da gente. A gente é o que a gente faz com o que as pessoas fazem da gente. Eu juro que isso tem a ver em chegar a pessoa atraente, tá? Continua nesse vídeo, pelo amor de Deus, que você vai entender. Vai vendo. O que esse cara quer dizer? Tipo, beleza, as pessoas fazem coisas da gente. Quando alguém olha pra mim, alguém olha pra você, ele já vai ter alguma ideia, a partir da vivência que essa pessoa teve de alguma coisa sobre você. Entendeu? Do mesmo jeito que você também olha outras pessoas, sei lá, na rua, na internet, na vida, e no momento que você olha pra essas pessoas, você já tem alguma ideia pré-concebida. É o preconceito da pessoa, né? E isso tem a ver com a sua história de vida, com o que você aprendeu, com o que você acha que é certo, com o que você acha que é errado, seus valores. E aí quando você vê essas pessoas, você já assume coisas sobre elas. Normal, a gente faz isso com tudo. Só que
isso não é a gente. Então eu digo, tipo assim, tudo que as pessoas, todas as vezes que alguém olha pra você e fala alguma coisa sobre você, isso não tá falando sobre você. Na verdade, isso diz mais sobre como ela vê você, né? Até porque as pessoas podem ter, existem muitas pessoas diferentes, cada um pode ter uma visão diferente de você, e faz sentido pensar de que existe uma versão nossa pra cada pessoa que convive com a gente. Existe uma versão pra sua mãe, pro seu pai, irmão, irmã, pro seu vizinho, pros seus amigos, pro seu professor, pra pessoa que tá andando na rua. Não importa. Pra cada pessoa que vê você, existe, ela cria uma versão sua na cabeça dela e ela acha que sabe quem você é a partir do que ela vê. Mas não importa quantas coisas ela diga sobre você, isso não diz nada sobre você. Isso só diz sobre como ela vê você. Por isso que nós não somos o que fazem da gente. Que são esses preconceitos, né? Nós somos o que fazemos com o que fazem da gente. Então quer dizer que a gente tem uma autonomia na nossa identidade. Não importa o que digam da gente. E sim é como a gente se retrata, como a gente se porta em relação às coisas que essas pessoas falam sobre a gente. E depois de eu falar essa frase, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, você vai entender durante o vídeo, né? Eu trago aqui uma pergunta que muitas pessoas não se fazem. Porque a gente acredita que a gente é o que as pessoas fazem da gente. A gente é o que as pessoas falam da gente. E mais importante, a gente acha que a gente é o que acontece com a gente. Os eventos que acontecem com a gente, né? A gente tem a nossa história de vida, cada um tem sua história de vida, cada um vivenciou coisas diferentes, ninguém vive a mesma vida. E a gente acha que a gente tem que ser aquilo que a nossa vida implica que a gente é, né? A gente acha muitas vezes que a gente é o que a nossa família põe a gente pra ser, o que os nossos amigos, né? O que o mundo põe pra gente fazer. Mas vamos pensar no seguinte: e se eventos externos não falassem nada sobre a gente? Pensa aí um pouco, pensa. Porque assim, a gente se pauta muito nas coisas que acontecem com a gente. E vamos voltar do exemplo da pessoa atraente. Você tá lá na festinha, vê, vê aquela pessoa ali que você fala, pô, essa pessoa é bonita. Gostaria de dar umas beijocas na boca dela. Aí tu chega lá, oi, boa noite. Quer me dar um beijo? E ela fala assim, não. Essa pessoa fala não. Isso é um evento externo. A resposta dela ali pra você. A gente cresce acreditando que isso diz algo sobre a gente. Que a gente é feio, que a gente não tem valor e outras coisas. Não, porque mulher não gosta de homem assim, tá? E se não dissesse absolutamente nada? E se, tipo assim, independente da resposta que ela te desse, não ia dizer nada sobre você. E sim, sobre como ela vê você. Que é só uma percepção sua. Mas não é você. Maneiro, né? E já que a gente tá falando sobre chegar em pessoas atraentes, sobre ser feio e tal, um belo exemplo para explicar o que eu tô falando é a questão da beleza mesmo. Porque, beleza. Beleza. Enfim, na sociedade, né, as pessoas acreditam que existe um padrão de beleza. Beleza. Gente, desculpa esse vício de linguagem. Tá, existe na sociedade padrões de beleza, tá? Que é algo que parece ser objetivo no que o que é bonito. Mas vamos relembrar que isso é um padrão que é estabelecido culturalmente. E tudo que é cultura vem do ser humano e tudo que é humano é subjetivo. Então pensa que até uma coisa padronizada, como um padrão de beleza, não é algo certeiro. Porque eu vou falar o seguinte: você provavelmente já ouviu aquela frase, a beleza está nos olhos de quem vê. E beleza, passou despercebido por você, mas vamos realmente entender o que você está falando? A beleza está nos olhos de quem vê. Então quer dizer que se está no olho de quem vê, ele não está na coisa ali. Não existe uma... A beleza, como um objeto assim, ela não existe na coisa que é bonita. Ela é construída quando eu olho para a coisa e eu a percebo como bonita. Então pensa só. Eu não sei o quão vivido você é, não sei quais experiências você teve, mas pode ser que alguém já tenha falado que você é uma pessoa bonita. Nem que seja aquela tia do Facebook, sabe? Aquela avó, aquela prima da sua avó. Ai, tão lindo. Alguém já te chamou de bonito. Fato. Mas provavelmente alguém já te chamou de feio. Talvez não falando assim na sua cara, mas demonstrou, tipo assim, eu acho que você... Não acho você tão bonito. Mas beleza, te achou feio. Qual dessas duas pessoas está certa? Eu não tô falando qual que você concorda. Eu tô falando qual que você acha que tá certa.
Porque a resposta é que nenhuma das duas está certa. Ou é impossível de saber qual que está certa. Porque é só uma opinião da pessoa sobre você. E você pode falar assim, ai, mas eu me acho feio, tá? Essa é só mais uma opinião. Dentre todas as outras que existem nesse mundo. Então quem que tá certo? Seria você que tá certo porque você tá dentro de você? Por que você estaria certo? Lembra, você tá se olhando, né? É como se você estivesse olhando outra pessoa. Então, se você pensar, você tá na mesma posição de que qualquer outra pessoa que olha pra você. E algumas falam que você é bonito, outros falam que você é feio, outros falam que você é mais ou menos, outros falam que você é pegável, outros falam que você é um bonitinho, é o bonitinho que é o feio arrumadinho. E não importa. Nenhuma dessas pessoas está certa. Porque se a beleza está nos olhos de quem vê, isso é com eles. Por isso que eu falo que eventos externos não dizem nada sobre a gente. Porque quando alguém proclama que você é bonito ou feio, isso é um evento externo a ver com a história daquela pessoa, de como ela vê o mundo, e ao te olhar, ela te interpretou como bonito ou feio. O que isso fala sobre você? Nada. Nada dica de nada. Então pensa que você não é bonito nem feio. Você não é nenhum dos dois. Você só existe ali. De maneira indiferente para o universo, mas quando alguém te olha, ela te certifica com algum grau de beleza. Que, sinceramente, é meio aleatório se você pensar. Mesmo que exista padrões da sociedade, padrões de beleza, não é todo mundo que adere a isso. O padrão de beleza é simbólico da hegemonia política de poder, e aí é outra questão. Aí a gente está falando de algo mais sociológico. Mas eu falo na experiência individual das pessoas, dependendo, não acontece isso. Claro, se você for uma minoria, você vai ser mais percebido como feio. Mas ainda assim, você entende que essa percepção da feiura tá no olho da pessoa, tá no background cultural da pessoa, e que, novamente, não diz nada sobre você. Isso diz como você é percebido. Tá fazendo sentido até aqui? Comenta aqui. O que você tem que entender desse vídeo é que esse medo de rejeição perante pessoas atraentes é meio insignificante, porque a pessoa não está te rejeitando com esse peso todo. Ela só te olhou e a partir da história de vida dela, enfim, da constituição da personalidade dela, ela não percebeu você como alguém atraente e sinalizou isso pra você. Não gostaria de ficar com você, não gostaria de te beijar. Mas isso é tudo no campo dela, tipo assim, isso fala mais sobre ela. Esse evento não diz nada sobre você. A resposta da pessoa não diz nada sobre você. É isso que você tem que entender. E mais importante, quando a pessoa fala que ai, não quero beijar você, isso não diz nada sobre a sua beleza, mas também não diz nada sobre o seu valor também, como ser humano, como pessoa. Quem é homem, quem foi educado como um homem, né? Cresceu sendo um homem, pode ter passado pela questão de ter que pegar todas. Tem que beijar na boca, tem que ser garanhão, e tu tem que ser o picão das festinhas. Isso é uma pressão que existe mesmo, sabe? E aí, por conta disso, muitos homens começam a medir o seu valor baseado em quanta mulher ele consegue pegar, ou quanta mulher bonita ele consegue pegar. Mas isso não faz sentido. Porque o valor, tipo assim, as mulheres aceitarem beijar esse cara não diz nada sobre ele. Do mesmo jeito que as mulheres rejeitarem um cara não diz nada sobre ele. Só que ele acha que ele tem valor quando esses eventos externos acontecem, mas o valor próprio é construído de dentro para fora e não de fora para dentro. Na verdade, esses caras que acham que só tem valor quando pega a mulher são tão tristes quanto os caras que acreditam a mesma coisa e não conseguem. Porque não importa se a pessoa... Vamos lembrar que eu tô falando beleza, quando a pessoa fala não, mas mesmo quando ela fala sim e quer beijar a sua boca, isso também não diz nada sobre você. Não quer dizer que você é bonito, não quer dizer que você é picão, não quer dizer que você é inerentemente um cara foda. Só quer dizer que ela percebeu, olhou pra você e te percebeu como uma coisa bonita. Mas isso diz sobre ela, sobre o que ela acha bonito, e não diz nada sobre você. Então tem que entender que isso é pros dois lados. Um evento não vai te diminuir de valor, mas um outro evento também não vai te aumentar de valor. Isso quem decide é você, meu chapa. É você. Essa coisa de medo de rejeição de pessoas atraentes, ele é só um dos sintomas daquilo que eu vejo, de que as pessoas acreditam que as coisas do lado de fora definem ela. O lugar que ela nasceu,
o lugar que ela cresceu, as pessoas que ela conviveu, né? Os eventos que acontecem com ela, o modo como as pessoas tratam ela. Ela acha que isso diz algo sobre ela, mas não diz. Isso, na verdade, diz mais sobre a relação, sobre as características que ela apresentou desde o início em relação com o ambiente que ela cresceu. Então é uma questão meio dialética entre você e o mundo. Mas isso não diz isoladamente sobre você. Se você cresce num ambiente que você é rejeitado, menosprezado, diminuído, ignorado, isso não... Eles dão a entender que você que é o errado. Que o erro, que é o pecado de ser assim, está em você. Mas, na verdade, essa experiência, ele existe apenas quando existe você em relação a esse ambiente que te olha dessa forma. Porque se você crescesse num ambiente que fosse acolhedor, você não teria passado por isso. A questão é, você seria... Tipo assim, imagina, você tem as mesmas características que você tem, só que num ambiente que te acolhe, você seria visto como algo bom, e num ambiente que não te acolhe, você seria visto como algo ruim. Novamente, quem que tá certo? Teoricamente, nenhum dos dois. É claro que é muito melhor você crescer num ambiente que você é acolhido. Mas isso ainda assim não diz nada sobre o seu valor, porque é só uma concepção do lado de fora. O que eu tô dizendo é que somos nós que decidimos. Beleza, mas você falou que a minha opinião é igual das outras. É, mas assim, se for pra seguir a opinião de alguém, assim, eu acho que o ideal é que seja próprio, sabe? Tipo, porque é você com você, mano. É você com a sua vida. É você que decide o que é certo e o que é errado. Não importa quantas religiões falem alguma coisa, quantos códigos de ética, quantas filosofias. É você que decide se essas coisas ditas são corretas ou não. Então até a concepção de beleza própria é sua. Você pode olhar pra você e falar assim, poxa, eu não me sinto bonito. Mas não é porque as outras pessoas falaram que você é feio. Você não tem que fazer isso. Você pode não sentir bonito porque você mesmo tem uma concepção estética do mundo e você compreende que você não é bonito. E aí você faz o que você, sei lá, muda de roupa, faz algum procedimento estético, faz o que você quiser, sei lá, corta o cabelo, não sei. Aí é com você. Mas eu espero que você chegue na decisão de que você não é bonito, não porque você foi rejeitado muitas vezes, ou porque outras pessoas falaram que você é feio. É porque você sozinho decidiu isso. Porque você sozinho concluiu que você não tem a beleza que você quer. Então você vai atrás dessa beleza que você quer. Novamente, não pautado no que os outros acham bonito. Até porque isso é muito confuso. Mesmo que você vá atrás do padrão da sociedade, não é todo mundo que adere a isso. E aí, se você ficar indo pra... Tipo assim, cada vez que alguém fala alguma coisa bonita e você vai atrás, você não vai ficar em lugar nenhum, cara. Porque tu vai ficar correndo pra vários lugares. E aí? É melhor você seguir a própria concepção, que é mais fácil. De uma pessoa só. Tu mesmo. Tá ligado? Tá, agora eu queria terminar essa exposição teórica toda com um exemplo de que eu vivi recentemente. Que foi o que me deu a ideia de fazer esse vídeo, né? Que foi o seguinte. Eu moro no Rio de Janeiro. Recentemente eu fui pra Botafogo, que é um bar que tem aqui. Bar não, desculpa, que é um bairro que tem vários bares lá. Com uns amigos, né? Tudo que eu já falei isso aqui eu já tinha pensado muito, mas eu também sou vítima disso, tá? Eu não vou ser hipócrita. As coisas que eu falo, sendo bem sincero, eu quero ajudar outras pessoas, mas esses vídeos são mais pra mim também. Pra eu poder rever e pensar de novo nas ideias que eu penso. E tentar implementar elas de fato. Porque não tô falando, não é fácil. Eu tô falando essas coisas, você entende o que eu tô falando, mas não tô falando que você tem que amanhã já viver isso, entendeu? Mas enfim. Então eu sinto que eu consolidei essa ideia na última vez que eu saí com os meus amigos, tá? O que acontece? Estava lá por Botafogo, onde tem vários bares, a gente ficou andando, ficou bebendo, ficou conversando. E beleza, lá tem várias pessoas atraentes. Ao meu ver, novamente, ao meu ver, tinha várias pessoas atraentes lá. Beleza. Só que eu só fiquei olhando, fiquei na minha. Claro, ainda vem um pouco daquele medo da rejeição que eu falei, que eu trouxe que não faz sentido, mas ainda assim a gente não deixa de sentir, né? Beleza. E aí, mais pro fim da noite, enquanto eu estava com os meus amigos, eu olho para um grupo do lado e eu vejo essa mulher que é maravilhosa. Tipo assim, eu vi muitas pessoas bonitas nesse dia, mas ela era, tipo, muito o meu tipo de pessoa. Julgo dizer que ela foi a pessoa mais bonita que eu vi naquela noite. E olha que já tinha passado a noite inteira, né? E aí eu achei realmente, tipo assim, ela muito bonita, muito estilosa, ela tava conversando com as amigas dela, então ela parecia ser divertida também, enfim. Eu achei ela muito atraente. Eu, com meu aporte cultural, meu aporte histórico, olhei pra ela e percebi que ela era uma pessoa bonita. Eu julguei ela assim. Não tô falando que ela é inerentemente bonita.
Tem pessoa que deve achar ela feia, mas eu achei ela bonita. E é isso que importa. E aí eu fiquei pensando, pô, mas será que eu falo com ela? E aí logo veio aquele nervosismo, né? Pô, né? Todos esses medos que eu falei, o medo da rejeição e o que isso quer dizer. Porque querendo ou não, a gente cresce ouvindo essas coisas e vendo essas coisas. Então a gente ainda é muito profundo em mim, apesar de eu ter essas ideias filosóficas, é muito profundo em mim. Mas claro que eu tenho o objetivo de combater essa ideia para que entre essa nova que eu tô falando para vocês e que vocês vão fazer isso também. Então eu fiquei um pouco batalhando com isso, fiquei pensando nessas coisas que eu trouxe para vocês, né, de que tipo o que ela fala, né, o modo que ela vai me responder depois que eu falasse com ela não importava muito, porque eu ia ser a mesma pessoa. Eu já era uma pessoa inteira antes, né, com tudo que eu já acredito que eu sou, e eu continuaria com essa mesma percepção depois. Porque eu tô isolando esse evento externo e entendendo que ele não diz nada sobre mim. E essa é a frase que eu quero que você pegue desse vídeo. Se eu pegar alguma, sei lá, você tá lavando louça, tá fazendo qualquer outra coisa, se você preste atenção agora. Se tem uma coisa que você tem que pegar desse vídeo, é a frase: isso não diz nada sobre mim. Sério, essa frase é libertadora. Diga isso para todos os eventos externos que você sempre acreditava que diziam algo sobre você. Isso não diz nada sobre mim. Independente da resposta dela. Eu quero, eu não quero, não sei o que lá. Isso não diz nada sobre mim. Absolutamente nada. Claro, eu ainda assim fiquei um pouco nervoso ali, sabe? Quando você fica com frio na barriga, o coração começa a bater rápido e tal. Mas aí eu usei uma outra coisa que eu acho que também é interessante compartilhar aqui. Há muito tempo atrás eu vi um vídeo de um cara falando como a gente poderia interpretar essas situações onde o nosso corpo tem essa sensação de nervoso e, na verdade, interpretar como uma alegria, que você está prestes a fazer algo. Né, o exemplo que ele deu foi tipo assim, falar em público. Quando você vai falar em público, você começa a ficar nervoso e tal, mas você pode interpretar isso tipo, poxa, eu vou ter a oportunidade de poder falar isso para as pessoas, e enfim, né? Ressignificar essa reação do corpo, né? E naquele momento eu comecei a pensar nisso, tipo, poxa, eu não tô nervoso, eu tô alegre porque tem uma mulher maravilhosa ali e eu tô prestes a falar com ela. Tô prestes a interagir com ela e demonstrar para ela o meu interesse. Que é isso que eu queria fazer. Isso é outra coisa. Eu não fiquei tipo, porque eu tenho que beijar ela na boca. Porque se eu não beijar ela. Cara, eu só olhei pra ela. Eu achei ela atraente e quis comunicar que eu achei ela atraente. Acabou. Só queria conversar com ela. Meu propósito não era ir pra beijar ela. Esse é outro problema. Os caras, porque eu vou chegar nela, vou conquistar ela com o objetivo de beijar. Você não tem que ter o objetivo de beijar ninguém. Seu objetivo é mostrar o que você sente. Acabou, essa é a tua parte. Porque o beijar não depende só de você. Mas o que depende de você é chegar e falar o que você sente. Então, nesse momento eu tava transformando esse nervoso em uma alegria. E eu fui. Eu atravessei o caminho. Ela estava com duas amigas. Eu cheguei, boa noite, com licença. Desculpa atrapalhar a conversa de vocês. Eu queria saber se... eu virei pra ela, eu queria saber se você está solteira. E quando ela disse... Não, e depois disso ela disse... Não, eu não estou solteira. Beleza. Nesse momento eu falei assim, tudo bem. Então eu só queria dizer que eu te achei muito bonita, eu te achei muito atraente, muito estilosa, né? Eu adorei seu óculos e tal. E a pessoa que você namora com certeza tem muita sorte de namorar com você. Tenha uma boa noite. E fui embora. Pra alguns caras, eles devem ter achado que eu fui muito cabaço. Ou que foi tipo... você não conseguiu pegar ela. Que você tinha que ter conversado mais. Não, porque você tinha que ter usado a técnica tal. Eu não tinha que ter feito nada além do que eu fiz. Que eu só cheguei. Fui respeitoso, claro. Demonstrei o meu interesse de maneira respeitosa. E quando eu vi que não tinha uma viabilidade, eu fui embora. Sabe o que a resposta dela diz sobre mim? Nada. Mesmo que ela só falasse assim, eu tô solteira, mas eu não tenho interesse em você. Não ia dizer nada sobre mim. Só ia dizer sobre como ela olha pra mim. Mas eu sei quem eu sou. Eu sei do que eu gosto, eu sei as minhas qualidades, os meus defeitos, os meus sonhos, os meus objetivos. Eu sei as pessoas que eu amo, eu sei os valores que eu tento agregar. Isso não mudou. Eu fui a mesma pessoa. Esse evento não mudou nada na minha personalidade, não mudou nada na minha visão como pessoa, nada, 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 nada. Eu fui o mesmo. Sabe por quê? Não importa o que ela falasse, isso não diz nada sobre mim. E basicamente é isso. É assim que você aborda pessoas atraentes. Entendendo que, primeiro, a beleza, como eu falei, é você que decide a beleza da pessoa.
Então, tipo, se você vê uma pessoa atraente, as pessoas... isso é outra coisa. Calma, não sai desse vídeo. As pessoas acham que pessoas atraentes vão ser mais difíceis de chegar. Que elas têm mais chance de dizer não, mas isso não faz sentido nenhum. Porque a beleza ela é atribuída por nós. E, tipo, beleza, eu concordo que, seguindo o padrão da sociedade, existem pessoas que se encaixam mais no padrão. Então, naturalmente, elas tiveram mais experiências sendo chamadas de bonitas. E, novamente, elas acham que essas experiências dizem algo sobre ela. Então, elas podem se achar bonitas também. Mas, novamente, isso não diz nada sobre elas, e sim como elas são vistas na sociedade. Mas, enfim, de qualquer forma, não tem essa correlação. Uma pessoa atraente pode querer beijar você. Do mesmo jeito que outra pessoa atraente pode não querer beijar você. E uma pessoa que não é atraente pode querer beijar você, e outra pessoa que não é atraente pode não querer beijar você. Com as mesmas chances. Então não faz sentido você, tipo, deixar de chegar alguém porque ela é muito atraente. Isso só quer dizer que isso só enfatiza mais que você deveria falar com ela, porque se ela é muito atraente, então pô, é porque você gostou muito dela, tu achou ela muito interessante. E você, né, poderia comunicar pra ela isso. Que você achou ela interessante, que você tem esse interesse. Isso é a sua parte. E você entende aqui que você tá fazendo isso só pra demonstrar o que você quer. E não pra convencer ela de conseguir aquilo. Porque isso não é o foco. No final das contas, eu tive uma ótima interação. Ah, mas você não beijou ela. Cara, mas foi de sucesso. Eu posso dizer, foi uma chegada de sucesso. Não porque necessariamente eu beijei ela ou fiquei com ela. Isso não importava muito. Foi porque eu cheguei, falei o que eu sentia. Fui respeitoso com ela, que também é outra coisa que a gente tem, né? Respeitoso com as pessoas, né? É o mínimo. E foi isso. A gente fez uma comunicação, eu trouxe o que eu queria trazer. Ela respondeu de acordo, dizendo que não queria. E tudo bem. Independente se for porque ela namorava ou porque ela realmente não tinha interesse em mim, não importa. Foi uma troca de sucesso. No final saímos todo mundo bem e acabou. Essa é a mensagem que eu quero trazer. Não põe muito peso se a pessoa vai te rejeitar ou não. Meu irmão, o que isso diz sobre você? Nada. Só diz sobre você se você acha que a rejeição diz algo sobre você. Pensa que se você escrevendo, né, a sua personalidade, a sua identidade, e você escutar o que os outros estão pedindo pra tu escrever, ó, escreve isso daqui, escreve isso aqui. Mas é tu que escreve, cara. Tu pode só ignorar o que os outros estão falando e você escreve o que tu quiser. Entendeu? E digo mais, se você é um cara, né, se você é uma pessoa que cresceu acreditando que os eventos externos falavam algo sobre você, né, que falam algo, se você construiu sua identidade baseada nas coisas do lado de fora, quem você é sem essas coisas do lado de fora?